Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu trago mais dicas, é o meu segundo vídeo falando sobre a Loteca 1204. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá, tem bons números, muita história sobre os confrontos aqui da grade. E agora eu trago novas informações para dar aquela refinada nos palpites, agora que boa parte dos jogos do meio de semana já aconteceram, né? E lembrando, né, que nesse meu segundo vídeo eu vou com 3 duplos e no meu primeiro vídeo tem 5 duplos. Então, sem enrolação, vamos ver aqui as novas informações do vídeo 2 da Loteca 1204. O jogo 1, hein? Flamengo e Atlético Mineiro. O que eu trago aqui de informação? Que nos últimos 24 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 4 empates e o Atlético Mineiro ganhou 5 vezes. A diferença de gols 38-22 a favor do Flamengo. No geral, 51 jogos entre eles, o Flamengo ganhou 22 vezes, houve 11 empates e o Atlético Mineiro ganhou 18 vezes. A diferença de gols 74-69 a favor do Atlético Mineiro. Na temporada passada, o Flamengo jogando em casa, o placar foi 0-0 e quando o jogo foi na casa do Atlético Mineiro, o Flamengo venceu por 4-2. O Flamengo costuma marcar 27% dos seus gols entre os minutos 61 e 75. E no jogo agora no meio de semana foi até mais, né? Os números de aposta desse confronto, 1.45 para o Flamengo, 4.0 para o empate e 8.0 para o Atlético Mineiro, hein? O pessoal não tá confiando muito não no Atlético Mineiro. A porcentagem do jogo, 65% para o Flamengo, 23% para o empate e 12% para o Atlético Mineiro. Lembrando, né, que o Atlético Mineiro vai jogar essa semana ainda contra o Bucaramanga. Esse jogo não aconteceu no momento que eu gravo esse vídeo, mas pegando como base, né, o último jogo aí do Atlético Mineiro contra o Palmeiras, quase conseguiu empatar nessa partida, mas graças ao Hulk, né, com 2 cobranças de falta. Mas no jogo mesmo, né, o Atlético Mineiro mostrou um futebol muito fraco. O Flamengo vem embalado, né, porque venceu o Bragantino agora no meio de semana. É um confronto muito difícil para o Atlético Mineiro. E aqui, acompanhando esse histórico, mais os números e as informações do primeiro vídeo, eu tô indo seco no Flamengo. Jogo 2, Fortaleza e Bragantino. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 1 empate e o Bragantino ganhou 3 vezes. A diferença de gols 13-8 a favor do Fortaleza. No geral, 14 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 6 vezes, houve 1 empate e o Bragantino ganhou 7 vezes. A diferença de gols empatados aí em 21-21. Na temporada passada, o Fortaleza em casa empatou com o Bragantino em 1-1 e quando o jogo foi na casa do Bragantino, o Fortaleza venceu por 2-1. Os números de aposta desse confronto, 2.25 para o Fortaleza, 3.25 para o empate, 3.20 para o Bragantino. A porcentagem da partida, 42% para o Fortaleza, 29% para o empate e 29% para o Bragantino. Esse palpite é bem difícil, viu? A zebra pode aparecer aqui. Fortaleza tá jogando em casa, só que no Brasileirão, né, campanha bem ruim, foi desclassificada aí da Copa Sul-Americana. O Bragantino também tá vindo de derrota para o Flamengo, mas pelo que vem desempenhando, né, os dois times, eu ainda tô acreditando mais no Bragantino, tô indo seco na vitória do Bragantino. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos para essa partida aqui, eu colocaria um empate também. Jogo 3, Sport e Santos, hein? Que jogo esse, hein? O resultado mais comum desse confronto é um 1-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros, o Sport jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 3 empates e o Santos só ganhou 2 vezes. A diferença de gols 19-11 a favor do Sport. No geral, 26 jogos entre eles, o Sport ganhou 8 vezes, houve 9 empates e o Santos ganhou 9 vezes. Um confronto equilibrado, hein? A diferença de gols 31-27 a favor do Santos. As odds desse confronto 2.50 para o Sport, 3.10 para o empate e 2.80 para o Santos. A porcentagem da partida 37% para o Sport, 30% para o empate e 33% para o Santos. Até aqui nos números muito equilíbrio. O Sport teve um jogo emocionante agora no meio de semana contra o Vitória, conseguiu um empate aí na Bacia das Almas. Já o Santos perdeu em casa para o Internacional. Em boa parte da partida, o Internacional mandou no confronto, somente no final, né,
né, que o Santos foi para cima. Agora o Santos jogando fora de casa. Acredito que terá dificuldades contra o Sport, mesmo o Sport, né, sendo o último colocado, não ter conseguido nenhuma vitória, mas aqui eu tô acreditando numa surpresa, viu? Eu tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de Sport e empate entre eles. Será que essa primeira vitória do Sport vai vir? Santos, que já está na zona de rebaixamento, se perder complica bastante, hein? A torcida do Santos já está pegando no pé do elenco. Jogo 4, Botafogo e Corinthians. Pessoal, eu deixei uma enquete lá na aba post sobre esse confronto e cadê os corintianos, hein? Lá tá um massacre a favor do Botafogo. Se você ainda não deu seu palpite, vai lá na aba post aqui do canal e dá o seu voto, hein? Mas por enquanto o Botafogo tá ganhando disparado aqui, hein? Será que o Corinthians vai ser a zebra da rodada? O resultado mais comum desse confronto é um 1-0, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Corinthians ganhou 5 vezes. A diferença de gols 28-21 a favor do Botafogo. No geral, 40 jogos entre eles, o Botafogo ganhou 16 vezes, houve 11 empates e o Corinthians ganhou 13 vezes. A diferença de gols 53-49. Na temporada passada, o Botafogo ganhou os dois jogos, 2-1 em casa e 1-0 como visitante. As odds desse confronto, 1.61 para o Botafogo, 3.70 para o empate, 6.25 para o Corinthians. A porcentagem do jogo, 59% para o Botafogo, 26% para o empate, 15% para o Corinthians. O Corinthians jogou agora no meio de semana, até que não jogou tão mal, né, contra o Cruzeiro. A diferença é que estava jogando em casa, né, e agora vai jogar contra o Botafogo fora de casa, um jogo bem complicado. Já estão falando em demissão, né, do treinador, mal chegou e já estão falando nisso. Aqui no Brasil é complicado, né, o pessoal não tem paciência, né, com o treinador. Aqui no meu palpite, eu tô indo seco no Botafogo. Pelo que jogou o Corinthians, acredito que dá para buscar um empate. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também para dar uma garantida. Jogo 5, Mirassol e Vitória. O Mirassol não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. O Mirassol não perde em casa há 6 jogos. O Vitória não ganhou em seus últimos 8 jogos. O Vitória não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos fora de casa. Jogando em casa, dos seus últimos 6 jogos pelo Brasileirão Série A, o Mirassol em todos conseguiu fazer pelo menos um gol. E já o Vitória, jogando fora pelo Brasileirão Série A, de 8 jogos teve 5 que ele não conseguiu marcar. As odds desse confronto, 1.85 para o Mirassol, 3.50 para o empate e 4.20 para o Vitória. A porcentagem da partida, 51% para o Mirassol, 27% para o empate e 22% para o Vitória. Pessoal, isso aqui não tem nem o que dizer, né? O Mirassol é o time que vem surpreendendo, vai jogar em casa. O Vitória tá vindo desse empate, né, com o Sport. E por esse histórico aqui que a gente já viu mais informações do primeiro vídeo, tô indo seco no Mirassol. Jogo 6, CRB e Novo Horizontino, hein? Jogo complicado de ser analisado, hein? Nos últimos 6 jogos o CRB ganhou 3 vezes, não houve nenhum empate e o Novo Horizontino ganhou 3 vezes. A diferença de gols 7-6 a favor do Novo Horizontino. Na temporada passada o Novo Horizontino ele ganhou os 2 jogos, 2-1 em casa e 1-0 como visitante. O CRB marca 31% dos seus gols bem no início da partida, né? Do minuto 0 ao 15, uma das porcentagens mais altas da liga. Já o Novo Horizontino, 27% dos seus gols é marcado entre os minutos 46 e 60 da partida. Os números de aposta desse confronto, 2.55 para o CRB, 3.0 para o empate e 3.0 para o Novo Horizontino. A porcentagem do jogo, 37% para o CRB, 32% para o empate e 31% para o Novo Horizontino. Como a gente pode ver, né, nos números é um dos confrontos mais equilibrados. CRB, né, tá vindo de partidas bem ruins. Novo Horizontino é um time que na classificação tá melhor colocado do que o CRB, só que o CRB é forte dentro de casa. Jogo equilibrado esse aqui. Eu tô usando mais um dos meus duplos. A gente pode ver ali pelos números, né, que pouca vantagem, né, para o CRB. Eu tô indo de empate e vitória do Novo Horizontino. Jogo 7, Palmeiras e Grêmio. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 6 empates e o Grêmio ganhou 4 vezes. A diferença de gols 33-19 a favor do Palmeiras. No geral, 44 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 20 vezes, houve 14 empates e o Grêmio ganhou 10 vezes. A diferença de gols 62-41 a favor do Palmeiras. A última vitória aí como visitante do Grêmio
em 2019, hein? Tá boa aqui para o Grêmio quebrar. Os números de aposta desse confronto: 1.33 para o Palmeiras, 5.0 para o empate, 8.50 para o Grêmio. A porcentagem do jogo: 70% para o Palmeiras, 19% para o empate, 11% para o Grêmio. Palmeiras, né, que tá vindo de uma bela vitória aí em cima do Fluminense, de virada. O Grêmio jogou agora no meio de semana pela Copa Sul-Americana e foi desclassificado em casa, né? Empatou em 1-1 contra o Allianz. E aqui é um outro palpite, né, que não tem muito o que dizer. Eu tô indo seco no Palmeiras. É até difícil dizer, né, mas se o Grêmio vencer essa partida, eu considero uma zebra, né, pelo tamanho que tem o Grêmio, mas seria uma zebra aqui com certeza. Jogo 8, Coritiba e Amazonas. Na temporada passada, o Coritiba jogando em casa venceu por 3-1 e quando o jogo foi na casa do Amazonas, o Amazonas venceu por 1-0. O Coritiba ele marca 33% dos seus gols entre os minutos 16 e 30, já o Amazonas costuma marcar no início da partida, entre os minutos 0 e 15, 25% dos seus gols é nessa faixa de tempo. O Amazonas ele não ganhou nenhum dos seus últimos 8 jogos quando jogou fora de casa, uma informação bem importante, hein? O Coritiba não conseguiu marcar nesse Brasileirão Série B de 8 partidas, apenas em uma, jogando em casa, ele não conseguiu marcar gols. Os números de aposta desse confronto: 1.48 para o Coritiba, 3.60 para o empate, 8.0 para o Amazonas. A porcentagem do confronto: 62% para o Coritiba, 26% para o empate, 12% para o Amazonas. Pense num time enjoado que é esse Amazonas, viu? O Amazonas é aquele tipo de time que parece que não vai conseguir, mas tem algumas grades que acabam surpreendendo, né? Ali tem uma informação que ele não ganha fora em 8 jogos, mas geralmente também empata bastante, né, nesses confrontos, né? Mesmo assim, o Coritiba, né, ele teve um deslize aí contra o Paysandu jogando em casa. Tô acreditando que não vai acontecer seguida, né? 2 derrotas assim inesperadas, né? Por esse motivo eu tô indo seco no Coritiba. Aqui os números também estão muito a favor do Coritiba e no histórico, né, uma boa vantagem para o Coritiba quando joga em casa. Jogo 9, Cruzeiro e Ceará. Resultado mais comum desse confronto é 1-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 jogos, o Cruzeiro ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Ceará ganhou 2 vezes. A diferença de gols é 7-5 a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro ele costuma marcar 26% dos seus gols entre os minutos 31 e 45 e o Ceará marca entre os minutos 0 e 15, 21% dos seus gols. Aqui tá falando que o Cruzeiro tem uma sequência de 4 vitórias, lembrando que ele jogou agora no meio de semana contra o Corinthians e foi um empate em 0-0 fora de casa, né? As odds desse confronto: 1.50 para o Cruzeiro, 3.90 para o empate, 6.50 para o Ceará. Porcentagem do jogo: 62% para o Cruzeiro, 24% para o empate e 14% para o Ceará. Bom, o Ceará ele perdeu em casa, né, para o surpreendente Mirassol. O Cruzeiro ele conseguiu esse bom empate na casa do Corinthians, mesmo o Corinthians numa fase ruim em seus últimos jogos, né? É sempre muito difícil jogar dentro da casa do Corinthians. Em boa parte do tempo o Cruzeiro conseguiu dominar o jogo e agora, jogando em casa, embalado do jeito que tá o Cruzeiro, tô acreditando que o Cruzeiro consiga vencer. Os números aqui também dando muita vantagem para o Cruzeiro, né? Por esse motivo eu tô indo seco na vitória aí do Cabuloso. Jogo 10, São Paulo e Fluminense, né, encontro aí dos tricolores. O resultado mais comum desse confronto, quando o São Paulo joga em casa, é 1-0, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 23 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 8 empates e o Fluminense ganhou 5 vezes. A diferença de gols 25-23 a favor do São Paulo. No geral, 45 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 15 vezes, houve 11 empates e o Fluminense ganhou 19 vezes. A diferença de gols 63-49 a favor do Fluminense. A última vitória como visitante aí do Fluminense, 2019. Então temos um tabu aqui para o Fluminense tentar quebrar. Os números de aposta desse confronto: 2.25 para o São Paulo, 3.20 para o empate e 3.25 para o Fluminense. A porcentagem da partida: 42% para o São Paulo, 29% para o empate e 29% para o Fluminense. Geralmente, quando esses dois times se encontram, são partidas com placares apertados e difíceis, né? O Fluminense costuma dar trabalho quando vem ao Morumbi, mesmo tendo esse tabu aqui de 2019. Os números aqui a gente pode ver que uma leve vantagem
vantagem aí para o São Paulo. Só que o São Paulo contra o Corinthians jogou muita bola. Foi um time muito dominante dentro do Morumbi. Se vier com o mesmo empenho, acredito firmemente aí na vitória do São Paulo. São Paulo que terá alguns desfalques, né? Oscar, Lucas Moura acho que ainda não tá bom. O Fluminense sem o Arias, né? Tá tentando se encontrar. Mas aqui, olhando os números, né? E pelo que o Fluminense jogou contra o Palmeiras, eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Jogo 11, Bahia e Juventude. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Bahia ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Juventude ganhou 3 vezes. A diferença de gols está empatada em 9-9. Na temporada passada, o Bahia jogando em casa venceu por 2-0 e quando o jogo foi na casa do Juventude, o Juventude venceu por 2-1. No Brasileirão Série A, o Bahia tem 5 triunfos consecutivos em casa. Já o Juventude, jogando fora de casa pelo Brasileirão Série A, perdeu seus últimos 6 jogos, hein? Que fase do Juventude. As odds desse confronto, 1.45 para o Bahia, 4.0 para o empate e 8.0 para o Juventude. A porcentagem do jogo, 65% para o Bahia, 23% para o empate e 12% para o Juventude. O Bahia, né, tem esse fator psicológico, né? Foi desclassificado agora no meio de semana da Copa Sul-Americana. Isso com certeza deve pesar um pouco, né, para os jogadores, mas por outro lado, né, é um campeonato a menos, né, para disputar. Assim, o Bahia vem com mais vontade para melhorar no Brasileirão. Acredito, né, que o Bahia vai vir com força máxima e aqui nesse palpite, né, pela atual fase do Juventude, pelos números que a gente viu do primeiro vídeo, tô indo seco no triunfo do Bahia. Jogo 12, Internacional e Vasco da Gama. Nos últimos 15 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 9 vezes, houve um empate e o Vasco ganhou 5 vezes. A diferença de gols, 29-16 a favor do Internacional. No geral, 31 jogos entre eles, o Internacional ganhou 16 vezes, houve 4 empates e o Vasco ganhou 11 vezes. A diferença de gols também a favor do Internacional, 50-40. Na temporada passada, o Internacional jogando em casa perdeu para o Vasco por 2-1 e quando o jogo foi na casa do Vasco, o Internacional que venceu por 1-0. O Internacional, 43% dos seus gols costuma marcar entre os minutos 31 e 45 da partida. Os números de aposta desse confronto, 1.65 para o Internacional, 3.80 para o empate, 5.25 para o Vasco da Gama. A porcentagem da partida, 57% para o Internacional, 25% para o empate e 18% para o Vasco. Uma partida bem complicada para o Vasco, né, que também foi desclassificado aí da Copa Sul-Americana. A torcida vem pegando bastante no pé. Tá uma pressão muito grande na diretoria, no presidente Pedrinho. Situação conturbada aí do Vasco. Acredito que isso deve interferir dentro de campo. A sorte do Vasco é que esse jogo é fora de casa, né? E o problema, né, é enfrentar o Internacional no Beira-Rio, provavelmente lotado, né, porque o Internacional tá numa boa fase, jogou muito bem contra o Santos e agora jogando em casa também, tô acreditando numa vitória aí do Internacional. Jogo 13, América e Atlético Paranaense, hein? Jogo difícil, hein? Nos últimos 7 encontros, o América jogando em casa ganhou 6 vezes, houve um empate e o Atlético Paranaense não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 14-6 a favor do América. No geral, 14 jogos entre eles, o América ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Atlético Paranaense ganhou 5 vezes. A diferença de gols está empatada em 23-23. O América marca 29% dos seus gols entre os minutos 76 e 90, né? Gosta de fazer a torcida sofrer. As odds desse confronto, 2.45 para o América, 3.20 para o empate e 2.90 para o Atlético Paranaense. Porcentagem do jogo, 38% para o América, 30% para o empate e 32% para o Atlético Paranaense. Como a gente pode ver, mais uma partida aqui com números bem equilibrados, dois times que estão numa péssima fase. A gente viu isso, né, no primeiro vídeo, seus últimos confrontos aí dando várias deslizadas os dois times, o América principalmente jogando em casa, Atlético Paranaense também. E esse jogo eu considero bem difícil. Se você tiver condições, eu colocaria um triplo, porque devido à situação dos dois times aí tá difícil. Eu tô usando um duplo, eu tô indo de empate entre eles e como o América não tá passando confiança, né, nos últimos jogos, eu tô indo de Atlético Paranaense.
Jogo 14, Atlético Goianiense e Chapecoense. Nos últimos 8 jogos, o Atlético Goianiense ganhou 4 vezes, houve 3 empates e a Chape só ganhou uma vez. A diferença de gols 8-7 a favor do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense marca 33% dos seus gols entre os minutos 76 e 90, já a Chape 25% dos seus gols entre os minutos 46 e 60. A Chapecoense não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Atlético Goianiense. E jogando em casa, o Atlético Goianiense não perdeu para a Chape nos últimos 4 encontros. Os números de aposta desse confronto: 2.0 para o Atlético Goianiense, 3.20 para o empate e 4.10 para a Chapecoense. A porcentagem da partida: 47% para o Atlético Goianiense, 30% para o empate e 23% para a Chapecoense. Bom, pessoal, aqui também outra partida que eu considero bem difícil. A Chapecoense a gente viu no primeiro vídeo que está muito melhor na classificação do que o Atlético Goianiense. A Chapecoense está vindo de uma bela vitória, né, em cima do Volta Redonda por 4-2. Só que vai enfrentar o Atlético Goianiense, que é um time difícil de se vencer quando joga na casa deles, né? Para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. Sinceramente, caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu tentaria uma surpresa aqui, que é a Chapecoense vencendo fora de casa também. Eu iria de empate e vitória da Chape. Bom, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado aqui das informações do segundo vídeo sobre a Loteca 1204. Se você não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá. Pegando as informações do primeiro vídeo e juntando com esse aqui agora, dá para ter uma boa noção, né, dos confrontos aqui da grade. Se você ainda não deu o seu voto lá no post entre Botafogo e Corinthians, vai lá na enquete, dá o seu voto. Vou colocar mais enquetes, né, pra gente saber como é que tá o termômetro dos confrontos. E é isso. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal, porque quando você faz isso, ajuda muito. Curta, compartilhe esse vídeo, deixa aí seus palpites, seus comentários. Se você tiver novas informações, fique à vontade. Prêmio da Loteca aí 1204, R$1 milhão, um excelente prêmio. Quero desejar muita sorte para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!